Os celtas. Celtas habitaram diferentes regiões da Europa entre 600 a.C. e 600 d.C. e são entendidos pelos historiadores como povos que falavam de idiomas de um mesmo tronco linguístico. E surgiu a partir da evolução cultural de populações que habitavam na Europa Central. Com o tempo, esses povos espalharam-se por todo o continente europeu e chegaram até a região da Ásia Menor, na atual Turquia. A primeira menção que se tem do termo celta foi feita por gregos no século VI a.C. Os celtas tinham uma sociedade hierarquizada e um dos grupos mais influentes eram os druidas, que assumiam funções jurídicas e religiosas nas tribos. Os celtas tinham religião com forte ligação com a natureza, acreditavam em elementos como a transmigração do corpo e realizavam sacrifícios de humanos e animais. De onde vieram os celtas? Os celtas foram um povo que se desenvolveu na Europa Central no primeiro milênio a.C. e que se espalhou por todo o mundo. Os principais especialistas de celtas falam que eles existiram entre 600 a.C. e 600 d.C. Quando os estudamos, precisamos considerar que a designação celta é genérica, pois incorporava diferentes povos. Enxergados na antiguidade como um só, e isso se deu pela proximidade cultural que havia entre eles. Atualmente, o idioma é o critério utilizado pelos historiadores para a definição de quem é celta e quem não é. Os idiomas célticos pertenceram aos troncos gaélico e britônico. Na região de origem dos celtas, houve uma grande evolução cultural que no longo prazo permitiu o surgimento dos povos entendidos como celtas. O ponto de partida foi a cultura dos campos das urnas, que com o tempo evoluiu para o surgimento da cultura Hallstatt e por fim deu origem à cultura latene. As duas primeiras são enxergadas como proto-celtas, pois possuem características célticas, mas ainda não o eram totalmente. A latene, sim, já é considerada uma cultura propriamente celta. Organização social. A sociedade celta era organizada em tribos e muito desenvolvida para a época, como a organização social, religiosa, política e econômica. Havia várias etnias celtas, das quais se destacam os bretões, os gauleses, os belgas, os escotos, os batavos, os eburões, os gálatas, os trinovates e os caledônios. Cada tribo, porém, era organizada por meio de clãs, famílias que compartilhavam as terras e pautada numa sociedade hierárquica. Estavam divididos em nobres, homens livres, servos, artesãos e escravos. Além deles, os chamados druidas eram sacerdotes que possuíam grande prestígio na sociedade celta. Economia celta. Na economia celta, o comércio era praticado e eles comercializavam produtos com outros povos da antiguidade. As técnicas agrícolas utilizadas por eles já eram muito avançadas para a época. Cultura celta. A língua falada pelos celtas, língua céltica, era da família linguística indo-europeia. Uma vez que são os primeiros povos a usarem ferro na Europa, os celtas foram considerados os propulsores da Idade do Ferro. Eram grandes apreciadores das artes com destaque para o artesanato e a música. Parte da arte celta é destacada pelos objetos de artesanato. O metal já era utilizado na fabricação de diversos utensílios, joias, artefatos sagrados, armas, armaduras, dentre outros. Curioso notar que eles apreciavam o abstracionismo,
arte abstrata expressa em diversos desenhos geométricos e em formas de espirais. A escultura celta possuía um caráter religioso, posto que era feita para espantar os maus espíritos ou ainda homenagear os deuses. Música celta. A música celta era realizada por trovadores, druidas, bardos e dançarinos. Ela possuía um caráter religioso e geralmente era acompanhada por diversos. Atualmente esse estilo é muito popular em diversos países europeus de origem celta, fazendo parte da música folclórica, religião e mitologia celtas. A religião dos celtas era politeísta, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses relacionados com a natureza. Por esse motivo, muitos misticismos envolvem suas crenças. Eles realizavam diversas cerimônias, festas e rituais em homenagem aos deuses e deusas. Os druidas presidiam e conduziam diversos rituais. Note que muitos deuses celtas possuíam formas de animais e destacam-se. Deusa Mãe, deusa da natureza, Tanril, deus do fogo, Taitil e Matya, deusas da natureza, Epona e deusa dos cavalos, Goibinio, deus fabricante de cerveja. Muitas lendas com elementos celtas sobrevivem, como o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, e Tristão e Isolda. Alguns contos de fadas que atualmente conhecemos são inspirados na mitologia celta, como por exemplo o Chapeuzinho Vermelho. Na história original, ela era o sol e o lobo era a noite. Símbolo celta. Existem diversos símbolos associados à cultura celta. Veja abaixo os mais importantes e seus significados. Cruz celta representa o equilíbrio por meio da união entre os 4 elementos da natureza do feminino com o masculino. Triskel representa os elementos da natureza, era utilizado para a evocação dos deuses. Nó celta representa a eternidade da vida, de forma que esse nó não apresenta início nem fim. Nó celta representa a eternidade da vida, de forma que esse nó não apresenta início nem fim. E aí, gostaram da história sobre os celtas? Se curtiu esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para me ajudar. Um grande abraço e até logo!